o texto que nós vamos usar. Romanos 1, 18 a 32. Eu vou ler sozinho. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Aí o motivo que Paulo queria ir para a Espanha e para Roma, mas mais para a Espanha, porque Roma já tinha igreja. Próximo, 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram agora do Deus incorruptível em semelhança de imagem e homem corruptível, a idolatria, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso que Deus entregou a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, essa é a lista mais completa de coisas malignas que o homem pode ter em todas as cartas de Paulo. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Aí vem o versículo final. Com tudo isso, o homem lendo isso, vendo essa definição clara de Deus, os homens mudaram. Não mudaram. Até hoje não mudaram. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de mortos, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu queria que vocês passassem o próximo slide. Razão para pregarmos a palavra de Deus. Tudo que nós vamos falando agora, vocês vão pensando motivos para você pregar para aqueles que não conhecem a palavra. Próximo. Dividimos essa pregação em 4 tópicos. Primeira revelação que Deus faz nos versículos 18 a 20. 2. Depois a rejeição dos homens pelas maravilhas que Deus revela. Isso vai de 21 a 23. 3. A retribuição de Deus, que vai de 24 a 30. Como é que Deus retribui a essa injúria, a essa negação de Deus, quando Ele se revela tanto na consciência como na natureza colocada diante dos homens. E por último, o que aconteceu com os homens? Rebelião, versículo 32. Nós vamos começar sobre a revelação de Deus. Deus vem e se revela para o homem categoricamente, facilmente, para entender. Mas se a gente olhar para o versículo anterior, nós vamos começar no 18, 16 e 17, Deus está falando lá atrás da revelação especial, que é o Evangelho. Não é aqui. Aqui ele não vai falar do Evangelho, porque ele está falando para pessoas não convertidas, para homens naturais. Ele está explicando o que vai acontecer com eles.
Um pouquinho antes, ele fala que tudo ali é pela fé e pelo Evangelho de Deus, 16 e 17. Agora vem o primeiro versículo dessa pregação. Paulo mostra a necessidade de pregar aos gentios, pois eles são indesculpáveis. Versículo 18. A ira de Deus, por que que Deus se ira? Ele se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. O que esses homens fazem? O que é deter? É segurar. Esses homens que ouvem o que o Paulo vai colocar agora na palavra dele, sobre a revelação de Deus, tanto na consciência como na natureza, eles detêm essa verdade. Deter, no grego, quer dizer o seguinte: é a pessoa pegar o pescoço de uma pessoa, enfiar embaixo d'água e deixar ela morrer afogada. O que esses homens estão fazendo? Eles estão detendo. O que eles estão fazendo com a revelação de Deus? Afogando, destruindo, no versículo 18. Deus está revelando, vamos ver o 19. Pode colocar o 19, por favor. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Olha o que Deus faz. O que é que ele pode mostrar para aqueles homens que não têm o Evangelho? Ele mostra tudo que ele tem. Ele mostra a consciência, porque ele fala da consciência. Eu coloquei em vocês, eu me coloquei dentro de vocês. A minha marca está no seu coração, de cada homem. Por isso que o homem é indesculpável. Aquilo é um espelho, ele foi riscado pelo pecado. Agora muito mais para aqueles que não ouvem a palavra de Deus, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Então Deus se revela ao homem pela consciência daquele que são criados à imagem de Deus. Deus criou o homem igual à sua imagem. Então é dentro da consciência do homem, ele nasce sabendo que tem alguma coisa superior. Pode ser Buda, pode ser, mas é Deus quem fez, claramente isso. Depois disso, no manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Porque tem coisa que Deus não pode manifestar. Deuteronômio 29 e 29, tem coisa que pertence só a Deus. Eu não entendo isso, não está na Bíblia, não dá. Espero por vir que você vai entender. Não adianta ficar discutindo, criando semanas, na expectativa da volta de Jesus, não está escrito. Então, se não está escrito, pertence exclusivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ainda com relação à revelação de Deus, versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como tem a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Se reconhece de que maneira? Se reconhece pela consciência e pelas coisas criadas. Olha, que o mundo tem estudado uma maneira de mostrar a criação do mundo. Desde a geração espontânea até Darwin, e não para mais. É uma besteira, é uma brincadeira. Eles falam que a matéria apareceu, tudo bem, mas quem criou a matéria? Não, a matéria trombou. A matéria trombou e gerou o quê? A lei da termofísica. Matéria gera matéria. Matéria não gerou vida. Onde é que está a biogênese de tudo isso? Com o boom que vocês falam. Não tem vida. Matéria gera matéria. Não tem sustentação de biogênese, de formação do homem, de formação dos seres vivos. Ninguém conseguiu até agora. E Deus falando, fui eu quem criou. Eu deixei minhas digitais na criação do mundo. Eu coloquei no seu coração que você é uma criatura. Eu criei a minha imagem dentro de você e você não me acredita. O que está acontecendo aqui com Deus? Deus fala que o homem é indesculpável por isso. Então, por que eu escolhi esse texto? Eu tinha escolhido Salmo 146 e depois Deuteronômio 8. Mudei esses dias, porque esse trecho da palavra de Deus me ajudou muito na minha vida cristã. Porque me revelou coisas que eu não entendia. Eu não entendia essa separação que Deus escolhe uns e não outros. Eu não entendia, não conseguia entender essa coisa. E esse texto é absolutamente claro para isso. Deus se revela. Por isso que a morte de Cristo foi vicária. A Cristo morreu por todo mundo, Deus é amor, todo mundo vai para o céu. É mentira. A morte, eu morri pelos que o Pai me deu, somente por esses. Então essa é uma verdade
que também se encontra aí, é somente pela fé naquele que morreu na cruz do Calvário, é a única saída. A filosofia que os filósofos colocam são vazias, nós vamos ver por quê. Não tem sustentação de Deus. O que não tem Deus, não tem nenhuma prosperidade. Então não foi só na consciência que Deus colocou o conhecimento. Pelas coisas criadas, as pessoas podem saber que existe Deus, e Ele é eternamente poderoso, e que Ele é divino. Mas veja outra coisa que a gente ouve o dia inteiro: Ele não é parte da sua criação. Deus não é parte. Eu acredito em Deus olhando para o mundo. Você não está vendo Deus. Deus criou um mundo, mas não é um mundo. Deus não é um mundo, Ele criou um mundo, mas Ele não é, nem o mundo é Deus. O mundo não é Deus. O mundo não é divino, como o ser humano também não é divino. Só Deus é divino. Bom, então esse versículo 20, terminando essa primeira exposição sobre a revelação de Deus para os ímpios, para aquele homem natural, tais homens são indesculpáveis. Isso é muito forte, mas são. O duro que são, porque essa é o poder e a palavra de Deus. Olha só esse versículo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19:1, é brincadeira? Então você não crê na Bíblia, não tem jeito. Deus deixou as suas digitais em tudo que Ele criou. Essa revelação é universal, tudo bem. Os que não creem em Deus, veem o que Ele criou. Os que não creem em Deus têm a consciência de que existe Deus. E nós também. Só que para nós, os escolhidos, Ele revela também a revelação especial, que é a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do juízo não vai adiantar o índio que eles defendem tanto, dizer que ele não sabia que existia Deus. E a natureza que você vive com ela o tempo todo. E a sua consciência. Então não vai adiantar. Não tem recurso. E sabe quem está falando? Paulo. Ele não tinha recurso. Ele era um homem judeu, de primeira estirpe, muito bem reconhecido em Jerusalém, e foi criado aos pés de grandes pessoas que entendiam a lei judaica completamente, tinha privilégios entre os judeus, tinha uma carta para prender em Damasco, ele tinha tudo. E ele perseguia os judeus, os cristãos, e estava ao lado quando foi morto o primeiro mártir depois da era cristã, que foi Estevão. Ele segurou a roupa e concordou com a morte de Estevão. Esse era Paulo. Para onde Paulo ia? Para o inferno. Por que ele não foi? Porque Deus não quis. Deus resolveu livrá-lo. Essa é o tema da pregação. Nós temos que pregar a palavra de Deus. À tarde foi um médico se consultar comigo, meu grande amigo, médico aqui de Rio Preto. Ele é espírita. Eu falei, vai lá para ouvir. Não veio, não vem. Não vem porque não quer ouvir a verdade. É muito mais fácil fazer, voltar como cachorro, fazer, voltar de novo, fazer. Nunca vai encontrar Deus. Nunca vai encontrar Deus. Quando que o espírita vai encontrar Deus? Nunca eles vão encontrar. Eles sempre voltam, por um motivo ou por outro, para se melhorarem. Então, essa situação é uma situação... Eu não sabia que Deus existia, ponto. Você é indesculpável e fica para o lado de lá. Por isso, nós temos que pregar o Evangelho. Por isso que Paulo fala, Igreja de Roma, eu gostaria muito de ir para a Espanha também. Olha que esse homem foi nas viagens missionárias para muitas cidades. Escreveu 13 cartas. E no fim ele fala, ele foi para Roma do jeito que o Senhor pediu para ele naquela noite. Sem ele querer. Isso é o poder de Deus. Ele foi levado como prisioneiro, mas foi para Roma. Ele queria ir para Roma. Mas, e veja bem, a hora que afundou aquele navio, Deus revelou para ele, Paulo, aqui não vai morrer ninguém. Ele testemunha no navio afundando, quase mataram. Esse cara é louco. Não morreu ninguém. Esse é Paulo. Esse Paulo pode escrever isso, que ninguém pode se desculpar diante de Deus por dizer que Deus não existe. Esse é Paulo. Ele ia fazer isso. Ele ia para o inferno. Não. Jesus pegou e colocou ele dentro daqueles escolhidos pelo Pai. Segundo, rejeição. Bom, esses homens, então, indesculpáveis, recebem uma revelação de Deus categórica,
que ninguém provou o contrário. Ninguém provou o contrário, ela é categórica. Ela é uma verdade absoluta nesse instante. Mas aí os homens recebem aquela palavra, aquela revelação tão importante, o que se esperava? De uma intelecção dos homens. Porque Deus morreu pelos nossos pecados, não obstruindo a nossa intelecção. Então, mas lá na África eles falam que Jesus salva e tá bom, mas se aqui nós temos um pastor, 2, 3 pastores, que leem melhor a palavra e pregam a palavra profundamente, é melhor ainda. Quanto mais conhecimento, melhor. Você tem mais defesa da sua fé na apologética. Então, o que acontecia ali? É Paulo descrevendo na revelação de Deus coisas incontestáveis. Aí os homens, eles rejeitam. Como é que eles rejeitam e de que maneira que eles rejeitam? Pode passar o próximo versículo. É o 21, isso mesmo. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, por que fala isso? Ué, mas eles tinham conhecimento de Deus, estava na consciência deles. Todo homem tem um Deus, se não é o nosso Deus, ele se ajoelha no altar de um Deus, de um jacaré, de uma ave, de um boi, ou de César, como era obrigado, lá em todo o Império Romano, a ter sempre um templo com o altar para César, e o cara ajoelhava para o altar da César, ele é Deus. Um Deus ele sabe que tem, ele não sabe o Deus verdadeiro. Foi o que aconteceu lá com Paulo em Atenas, quando ele discursa no Areópago e diz: esse Deus desconhecido é esse que eu prego. Aqueles outros todos, eles com medo de deixar um de fora, puseram desconhecidos. Era o que Paulo queria. Os caras foram saindo de fininho. Você vê a coisa maravilhosa que Deus revela no coração de um filho dele. Então, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graça. Como é que você glorifica a Deus? Pelas coisas que Deus é. Pelo que Deus é, você glorifica a Deus. E a graça? Ué, você rende graças pelo que Deus faz. Eles não fizeram nenhuma coisa nem outra. Eles não quiseram papo. Nem glorificaram e nem agradeceram. Esses eram os homens naturais que estavam ouvindo aquela palavra de Paulo. Antes disso, se tornaram nulos os seus próprios raciocínios. Porque por melhor que seja, você vê os filósofos que a gente vê aí. Já que a mente ficou ruim, olha lá, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A mente está ruim. O que aconteceu com o coração? Esclarecendo-lhe o coração insensato. Então, você não acreditou? Você não deu graça e também você não glorificou a Deus? Você tem um raciocínio nulo e o seu coração é obscuro e insensato. É isso que Deus fala com relação a essa rejeição, que pode pôr o 22, que Deus coloca, que os homens colocam na palavra de Deus. Olha, Paulo está escrevendo para gregos e romanos, a carta é para os romanos. Com certeza esses homens ecléticos gregos também leram tudo isso que Paulo escreveu. Você pode pensar, o crente pode pensar muito. Você precisa tomar cuidado com o pecado, porque o pecado é como uma ave que voa. Se ela sentar na sua cabeça e entrar na sua mente, você não pode, você bate e ela volta a voar. Você tem que tomar cuidado da sua mente, só isso. Agora, Deus te permite a ler essa Bíblia 500 vezes, estudar, ouvir, pregar, falar, ter um raciocínio lógico, que é a absoluta verdade de Deus. Continua sem explicação para a existência do mundo. A matéria é eterna ou tem alguém que construiu a matéria? Quem que criou tudo isso? Foi um boom? Não, mas tinha matéria para trombar. Quem criou matéria? Não, isso nós vamos ver depois. Eles não discutem. São coisas que não têm sentido nenhum. O que Darwin fala, tem coisas do evolucionismo de Darwin que a gente aceita. As borboletas trocaram de cor em Londres por causa do fog londrino. Tudo bem. Talvez o percurso da girafa cresceu muito com o tempo, porque ele come a árvore e vai fazendo exercício. Não muda nada. Isso não muda nada da criação de Deus. Quem criou a borboleta, quem criou a girafa foi Deus. Não muda absolutamente nada. Então, o que acontece com ele? Eles não conseguem explicar os seus raciocínios luz
com a morte, eles não sabem para onde eles vão, eles não sabem de onde veio e nem sabem para onde vão. Aí falaram outro dia aqui, por que tanto suicídio? Eu vim colocando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha, vocês são filósofos da grego. Putz, quem? Platão, Aristóteles, Sócrates, um monte. Então o que acontece? Esses são os homens que são filosóficos puramente. Não tem nada a ver, são loucos. Vocês são loucos. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O senhor tem temor de Deus pelo tudo que o senhor fala? Não, então o senhor é louco, fica para cá. Muito bem. Olha só o que os homens disseram. Marx. Aonde que o marxismo deu certo? Nenhum lugar do mundo. Mas não é nenhum lugar do mundo o marxismo deu certo. Olha o que ele falou. Não preciso de Deus para explicar a história. Freud. Não preciso de Deus para explicar o subconsciente humano. Friedrich Nietzsche. Deus acabou. Deus morreu. Agora esse cara que está vivo até hoje, dando baile aí, Richard Dawkins, Deus é um delírio. Você leu esse livro já, pastor? Já leu. Eu não li. Tem uma resposta a esse livro. Tem uma resposta a esse livro. O nome do livro é Deus é um delírio, Deus um delírio, alguma coisa assim, né? Aí escreveram uma resposta, o Alistair McGrath escreveu um livro chamado O Delírio de Dawkins. Uma resposta. Esse Dawkins é um homem bonito, ele é britânico. Vocês querem saber quem ele é? Ele é o vice-presidente da Sociedade Mundial dos Ateus. Você sabia que o ateu não nasce ateu? Mas por que ele nasce ateu? Porque ele tem a consciência de Deus. Porque ele tem a natureza de Deus. Ele se transforma em ateu. Depois, pela negligência do conhecimento da palavra, pelo pecado, pela corrupção, pela negação da verdade de Deus, aí ele é ateu. Você acha que tem muito ateu no mundo? 10%. É pouco. E eles fazem uma festa. Esse cara, eu imagino como deve custar uma palavra desse Dax, uma palestra. Porque esse cara tem um nome internacional. Ele tem vários best-sellers. Vendido, um deles é esse. Ele disse, Deus é um delírio. 22. Então, isso é muito importante, ó. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Os caras ficaram loucos. A tendência é o cara ficar louco e se matar mesmo. O cara que não tem Deus, ele vai indo para um lugar que, diante das intempéries da vida, ele não tem a quem recorrer. Ele volta para o intelecto dele é oco, é vazio, ele é louco. Então o número de suicídios só aumenta, só vai aumentar mesmo, até Jesus voltar. Ainda com relação à rejeição. 23. Criaram deuses para eles. Eles não acreditaram. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Eles pegaram o Criador pegaram a criatura e deixaram o Criador. É isso que esses homens fazem. O maior Criador para eles é Ele mesmo. O eu deles é a maior coisa que eles podem adorar. E depois adoram alguns outros deuses também. Então ali, bem como eles elegeram como deuses aves, quadrúpedes, répteis, todo mundo sabe que isso é verdade também, de vaca, daquela cobra, daquele sabiá preto e tantos outros que são deuses. Terceira parte, retribuição. Deus revela, o homem nega. Agora vem Deus, sai de baixo. Ai, disse Deus, sai de baixo que Deus vai retribuir. Deus é amor. Deus é amor e a justiça. Ele retribui. Ele retribui com galardões dos seus filhos. Mas ele retribui com disciplina grave, pesada, que é o inferno, aqueles que o negam. Próximo, a retribuição. Olha lá. Por isso Deus entregou 3 vezes. Aí é o 24. No 26 tem, por isso Deus entregou. Deus está retribuindo. Eles negaram, Deus revelou. Por isso Deus entregou. Está no 28 também. Nós vamos ler para a gente ver. Como é que Deus retribui esse povo? Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Sabe que a imundícia é tudo que é ruim.
pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Já começou. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles afogaram a verdade, eles detiveram a verdade, destruíram a verdade de Deus, tentaram. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. 26. Outra vez por isso. Por causa disso, por quê? Pelo que eles falaram, eles negaram, por a rejeição. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres, a mulher é símbolo de quê? A mulher edifica o lar, está na palavra de Deus. A mulher dificilmente peca no sentido moral de trair o marido. Ah, mas tem uma que eu conheço, eu também conheço, mas isso é mais comum em homem. A mulher detém a moral da casa, e ele começou pela mulher. Olha lá, ó. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural, já não é natural mais, de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza de Deus. Semelhantemente os homens, veja bem o que Deus está retribuindo, hein? Os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E recebendo em si mesmo a punição. O 28, olha lá, por isso de novo, ó. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, olha, desprezou, lá vem o castigo de Deus. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Agora vem as coisas. 29. Cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja. Esse é o homem. Ó, você não quer acreditar em mim? Segura aí. Homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Próximo. 30. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. E também o 31 são a retribuição de Deus para esses homens. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Bom, Deus revelou, o homem negou, Deus retribuiu, mas retribuiu pesado, hein? O negócio é grande, não é pequeno não. Agora vem a parte final da pregação, por favor. Agora nós vamos ver a insensatez, não, a palavra usada, o próximo, rebelião. O que você esperava? Deus revela isso para os homens. Olha o que vai acontecer com você. Por isso que a igreja tem que pregar. Por isso que a SAF prega. Por quê? Esse juízo de Deus é temporal. Ele pode mudar. Ele mudou com Paulo. Porque esse ladrão pode mudar. Então, a pregação da palavra é para essas pessoas que estão indo para o inferno. Mas eles não estão indo? Estão indo. É temporal. Só que prega-se para que, como Paulo e tantos outros, se voltem para Deus e tenham a vida eterna. Deus está fazendo isso por eles. Isso, eu estou falando que vocês podem ser regenerados se vocês acreditarem que Jesus Cristo é meu Filho e Senhor e Salvador da sua vida. Acredita nisso? Está salvo, de coração. Aí vem o último versículo. O que a gente esperava desses homens? Eles vão ser tudo isso. Não, porque desse Deus, eu quero esse Deus. Não existe nada disso. 32. Rebelião. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que acabou de ser colocada, de que são passíveis de morte, essa morte é morte eterna, os que tais coisas praticam, não somente continuam fazendo, que loucura total, é louco demais, mas também aprova os que assim procedem. Eles batem palma, assiste carnaval na televisão e bate palma, e fica feliz. Isso não é de Deus, isso não vem de Deus. Então, o que nós colocamos nesse trecho é a necessidade de pregarmos a palavra de Deus. Isso é a coisa que fica, e só tem uma saída para quem está indo para o inferno, só Cristo, não tem outra. Ou ele crê, e crendo em Cristo, e sendo justificado pelo sangue de Jesus, ele vai acreditar em tudo isso, e ele vai escapar do inferno. Isso é um julgamento temporal de Deus, que vai se concretizar, se a pessoa continuar assim, até morrer.
Deus nos abençoe, muito obrigado pelo convite e vamos dar continuidade ao culto.